em amor. Já é um desafio para nós hoje seguir a verdade. E principalmente seguir a verdade com amor, né? A verdade hoje ela está sendo contra-atacada, irmãos. Jesus é a verdade. Jesus está sendo contra-atacado pelas filosofias, pelos meios de comunicação, pelo humanismo, né? E assim pelo mundanismo, as atrações. Então Cristo está ficando apenas um símbolo para muita gente, porque ele é apenas uma história para muitos, né? E até também para muitos que já conhecem. Então, mas aqui a palavra diz, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade doutrinária, seguindo Jesus, que é a verdade em amor. Tudo que o Senhor espera de nós tem que ser por meio do amor. Que o amor, ele muitas das vezes vai exigir sacrifício. Porque o amor de Deus foi revelado em sacrifício. O amor de Deus foi manifesto por sacrifício. Deus prova o seu amor para conosco, que quando ainda éramos malfeitores e pecadores, Ele deu o seu Filho por nós. Então não adianta a gente dizer que ama a Deus, que a gente ama a obra de Deus, quando a gente não dá uma prova de amor para Deus. Porque o amor exige sacrifício. O mundo exige sacrifício. E existe o amor ao mundo, existe o amor ao dinheiro, existe amor ao engano. Então, e todos eles exigem sacrifício. Porque o amor é sacrificial, irmãos. O amor é sacrificial. Seja ele indo para o lado certo, ou seja ele indo para o lado errado. Não é? Ele é sacrificial. E aqui o Senhor diz que esta verdade que nós seguimos, temos o privilégio de ter a verdade, de ter Cristo, de ter a doutrina, a palavra de Deus. De termos ensinos que foram inspirados pelo Espírito Santo, usando profetas, sacerdotes, evangelistas, apóstolos, para poder ungir esta palavra para nós, igreja de Jesus Cristo. E o Senhor diz, vamos seguir esta verdade em amor. Não siga de qualquer jeito, mas siga em amor. Rejeitando o engano, rejeitando a mentira, rejeitando, sabe, o comodismo que tem imperado no meio do povo de Deus, para que não faça sacrifício de amor. Quanto mais fácil fica melhor. Quanto mais que for do jeito que não me sacrifique, para mim está de bom tamanho. Não é assim, irmão, seguindo a verdade em amor. Isso requer um grande sacrifício. Aí diz, vamos crescer nele em tudo. Crescer nele em tudo, crescer naquele que é a cabeça da igreja, né? Crescer, não deixar atrofiamento nessa caminhada tão maravilhosa. E aqui ele fala uma coisa muito importante, irmãos, para a igreja triunfante, né? Aqui não é uma igreja local. Aqui ele não vai falar da igreja física, ele não vai fazer da igreja instituição, mas ele vai falar da igreja triunfante, a família de Deus, a igreja que será arrebatada. Ele diz assim, que todo o corpo é bem ajustado e consolidado. Na igreja de Cristo, irmãos, não existe desajuste. Não existe aquilo que macula o corpo de Cristo, porque ele é bem ajustado, porque Cristo é a cabeça desse corpo. E aqui, mais uma vez, lembrando, não estamos falando de igreja física, prédio, denominação, instituição. Estamos falando da igreja triunfante, aquela que Jesus disse assim, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. É a igreja que é levantada por Cristo lá no reino do Espírito. Aquele que eu não posso definir que é salvo, mas que o Senhor sabe que está salvo. Esta igreja, ela é bem ajustada. Esta igreja, ela é bem consolidada. Ela tem o auxílio de cada parte, de todos os elementos que unem esses membros, né? Esses componentes do corpo de Cristo. E tudo isso faz dentro de uma cooperação. Diga essa palavra comigo, cooperação. Ou seja, não há egoísmo neste ajustamento do corpo de Cristo. Não existe aquele que olha, aquele que faz, e eu fico aqui só olhando ele fazer e não me prontifico a fazer. Porque existe uma justa cooperação, e esta cooperação é de cada parte deste corpo triunfante, desta família de Deus, desta família de salvos. Então, não existe aquele que sofre, aquele que soa muito, e aquele que fica só a olhar e a esperar e a contemplar o sacrifício do outro. Não, a igreja de Cristo
Cristo, ela tem uma cooperação de cada parte. Diz também aqui que ela efetua o seu próprio crescimento. Olha que maravilha, irmãos. A própria igreja, porque Cristo é a cabeça, Deus derrama a sua bênção, ela efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesma, em amor, em amor. Então, olha que aqui tudo está, né, trazendo um conceito, uma definição bem clara de como a igreja tem a sua identidade, de como a identidade da igreja, e é aqui que nós temos que entrar, irmãos, nessa identidade. É aqui onde eu tenho que me identificar com isso. Então, se eu tenho dificuldade de cooperar, se eu tenho dificuldade de me ajustar, se eu tenho dificuldade de crescer, se eu tenho dificuldade de romper, eu estou saindo da identidade da igreja triunfante. Eu estou saindo da igreja, aquela que Jesus disse que edifique e as portas do inferno não prevalecem. E nós não queremos apenas ficar dentro de uma identidade física, institucional e denominacional, mas aqui está a identidade da igreja vitoriosa e triunfante. Amém, irmão? Fora disso aqui não é igreja de Jesus Cristo. Fora disso daqui é apenas, irmãos, uma impressão que podemos ter. E aí a pessoa pode dizer, não, eu sou, e eu sou. Sabendo que o eu sou mesmo é Deus, né, irmãos? Mas a gente acha que a gente está no padrão e dentro dos parâmetros e características. Mas aqui está a característica da igreja. Então eu preciso seguir verdade. Eu preciso seguir a verdade com amor. Eu preciso me ajustar. Eu preciso estar dentro dessa consolidação e desse auxílio de toda a junta com a cooperação de cada parte. Eu preciso efetuar o crescimento. Desse crescimento interior, um crescimento contínuo na minha vida, não é? E eu tenho que edificar. A igreja, ela se edifica uns aos outros. A parte que fala aqui de cada parte do corpo de Cristo, da família de Deus, ela se administra, se auto-apacenta, porque a igreja, ela está dentro de um contexto horrível de oposição, de contra-ataques infernais, da tentativa de Satanás governar no lugar de Deus. Ele sabe que não pode, mas ele tenta fazer isso, com tudo que é contrário. Deus traz a verdade e o amor, ele traz a mentira e o ódio, no meio das pessoas. Ele começa a promover isso de uma forma até mascarada, mas ele promove, irmãos, o ódio, a vingança, a irritação, a dissensão, a cólera, a mágoa, o ressentimento. Tudo isso é do inferno, e Deus promove o perdão, o amor, a alegria, a paz. Tudo isso porque isso são elementos que vêm do alto, esses outros vêm do inferno. Então Deus, ele promove isso dentro da igreja, e diz aqui no final que esta igreja, ela produz também o seu próprio aumento. E esse próprio aumento, eu peguei essa última parte, que foi uma inspiração que eu disse, aqui está a missão da igreja. A missão da igreja. Eu fui refletir, sabe, irmãos, o comecinho dela, a parte embrionária dela. Eu vou citar aqui para os irmãos, talvez não vai dar tempo de você acompanhar no ritmo da leitura, mas eu vou citar para vocês aqui desde uma história muito conhecida, aquela lá de Atos, o começo da igreja. Depois então que Cristo, ele morreu ali na cruz, passou os 40 dias com seus discípulos ali, depois de ressuscitado, Ele começa então a reunir os seus discípulos, que então de multidão passa a ser apenas um número de 500. E esses 500 discípulos viram a Cristo ressuscitado, e ele passou 40 dias ministrando palavras, ensinos ali muito propícios e bem estratégicos, porque não está revelado para nós quais foram estes ensinos, mas foram ensinos bem definidos e bem direcionados. E então depois desses 40 dias ele vai até o Monte das Oliveiras, e ali no Monte das Oliveiras ele então vai retornar. Ele retorna para o céu e ele diz, olha, vocês fiquem em Jerusalém, vocês fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Jesus começou a dar essas instruções para eles, e aí 2 anjos vieram logo, e não foi no nascimento, e agora na volta de Jesus, os anjos vêm fazer o cortejo. Olha que maravilha, irmãos, os anjos vêm estar com Jesus ali do lado, para também subir com o Senhor até a glória. E o Senhor vai subindo diante deles. Ali muita gente contemplou esse momento maravilhoso, do retorno de Cristo à glória. E aí eles desceram do monte, foram para Jerusalém, com aquela palavra do Senhor. E a última palavra diz, mas recebereis poder, lá em Atos 1:8, mas recebereis poder, quem sabe diga comigo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? No poder do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor começa a falar assim: eu morri, meu sacrifício está feito, eu andei por toda a terra, ali naquela região, claro, nas aldeias, nos povoados, nas cidades, fiz missões. Agora eu dou o meu poder para vocês fazerem missões. E então os discípulos que ficaram aqueles 40 dias, que eram 500, desses 500 altera de novo o número, ficam apenas 120, porque seguir a verdade em amor, irmãos, não é para todos. Muitos vão ser embaraçados nos encantos desta vida, nos passarinhos e belas flores que encantam, não é? E de tantos outros atrativos e com muitas outras coisas que virão para persuadir a visão, o foco e a perseverança dos discípulos. E daqueles 500 que já contemplaram coisas ali que ninguém ouviu, mesmo assim 380 vão embora, desistem. E ficam 120 unidos ali no cenáculo, numa casa não muito grande do templo de Herodes. E eles começam a colocar em prática aquelas palavras de Jesus, ficando ali na cidade, orando, aguardando o poder, porque eles sabiam, sem poder não podemos ter missões, sem poder não podemos fazer nada. O Senhor disse que era através do poder do Espírito Santo, diga através do poder do Espírito Santo. Irmãos, não é através do poder humano, não é através do poder do dinheiro, não é através do poder da inteligência, do poder da razão humana, é do Espírito Santo. O Senhor levanta a igreja no poder do Espírito Santo. E aí aqueles irmãos obedeceram e aguardaram o poder do Espírito Santo. E diz lá que em Pentecostes, não é? Está até aqui. No dia de Pentecostes vem então aquele vento impetuoso e enche aquela casa ali, todo mundo unido, orando 10 dias. Por isso o nome Pentecostes, 50 dias, 50. Ali orando, e ali foi fogo do alto, já enchendo aquele lugar. Línguas sobrenaturais, na verdade eram até naturais, porque eles falavam na linguagem dos homens mesmo, mas eram línguas repartidas em pessoas que não sabiam falar aquelas línguas. E ali eles começaram a fazer a primeira evangelização no poder do Espírito Santo. Porque através daquelas línguas eles começaram a falar coisas e as pessoas começaram a ouvir palavras que eles, vendo que aquelas pessoas não eram do idioma deles. Então se tinha ali um inglês, vamos trazer aqui para uma aplicação, se tinha ali um inglês, um britânico, então o que acontecia? O Espírito Santo estava dando uma mensagem em inglês. Se tinha ali um etíope, estava ali na linguagem do etíope e do africano. Não é? Se tinha o grego, era no grego, e assim, o grego da época era o koiné, então estava no grego, estava no hebraico, estava em todos os tipos de idiomas das pessoas ali presentes, e o Espírito Santo dando palavra e mensagem de poder. E o que acontece é que aquelas pessoas começaram a ser impactadas e sacudidas, e Pedro ali cheio do Espírito Santo, não mais cheio de carne, não mais cheio de ego, não mais cheio daquelas dúvidas que ele tinha, não mais cheio de tanta coisa errada na sua vida, como vingança que ele tinha no coração demais, cheio de tanta razão e tanta justiça própria, não mais cheio destas coisas apenas terrenas e humanas, porque ele pensava que isso podia ser útil na igreja, e não era. Agora ele estava cheio do Espírito Santo, e ali Pedro se levanta e começa a pregar a palavra de Deus, e começa a pregar a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, irmãos. E quando ele prega aquela palavra, então 3.000 pessoas, eu vou ler aqui o final do texto, quando diz assim, não é? Depois que Pedro começa a pregar, e então aquelas pessoas são impactadas, se entregam a Jesus, não é? E aí milhares de pessoas são impactadas por aquela palavra que Pedro estava ministrando. Diz assim o texto que está em Atos 2, 46 e 47, diz assim: diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aquela primeira multidão, que foi ali arrebanhada, 3.000 pessoas, naquela pregação de Pentecostes, na evangelização do Espírito Santo, agora elas são impactadas, e elas estão ali, irmãos, também cheias de fervor no coração. Sabe o que acontece, queridos? Estas pessoas começam a seguir a verdade em amor. Essas pessoas começam agora a desejar a doutrina. Estas pessoas agora desejam estar juntas. Aquilo que Paulo está explicando ali naquela leitura que nós fizemos inicialmente, eles começam a estar juntos, eles começam agora a compartilhar esse princípio, essa característica de igreja triunfante. E eles começam a vivenciar isso, e o Espírito Santo de novo começa então a pegar uma parte e começa a produzir, como Paulo explicou. Ele dizia que a própria igreja é edificada e ela produz o seu próprio aumento, através de quem agora aqui? Do Espírito Santo. Então enquanto eles estavam, digo enquanto. Irmãos, enquanto se ora, enquanto está perdoando, enquanto a gente está se unindo, enquanto a gente está louvando, enquanto a gente está adorando, o Espírito Santo vai operar. Amém, queridos? Você está entendendo isso, meus amados? Enquanto, aqui está dizendo a palavra, enquanto eles faziam estas coisas, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Olha aí, meu irmão. Olha como é maravilhoso a gente colocar o princípio do enquanto isso, né? Significa que eles não desistiram. Significa que eles estavam juntos, que eles estavam ali com a simplicidade do coração, que eles estavam buscando ao Senhor, buscando mais e mais o Senhor, priorizando o Senhor. E aí o Senhor, dia a dia, o Senhor estava acrescentando. Dia a dia o Senhor estava acrescentando. Então a igreja fazendo missões, a igreja fazendo a obra, a igreja fazendo, sabe, querido, deixando o Senhor fazer esta obra através deles. Eles eram apenas instrumentos ali que eram guiados e conduzidos. Capítulo 4, versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviam a palavra, aceitaram, subindo o número agora não mais de 3.000, mas subiram agora o número para quase 5.000 pessoas, a quase 5.000 pessoas. Olha aí, irmãos, missões acontecendo na igreja, não é, dentro desse mover do Senhor. E aí eles começam também, mais na frente, a igreja começa a orar, a interceder, porque começa a vir, sabe, queridos, perseguição, começa a vir provações, começa a vir situações, e a igreja começa a orar, e ali aquele lugar onde eles estavam reunidos começa a tremer, de tanta oração daquele povo de Deus. Imagine, irmãos, o povo está orando e haver um tremor na terra. Olha o poder da oração, né? Veja como isso aqui está tão distante que a gente parece que isso aqui é uma história que foi montada por uma pessoa, parece assim um filme de ficção isso aqui. Parece um filme daquele cara lá de ficção, né? Aquele que fala o final feliz, que se ensina do Steve Spielberg. Obrigado, Milena, aí, pelo apoio hollywoodiano. Foi eu que falei naquele dia. Então, o Steve Spielberg, né? Aqui, né? Ele ficaria impressionado, né? Com uma coisa dessa, capaz de querer fazer um filme, mas não foi filme de ficção, isso aqui foi uma realidade. Então, a gente vê essas realidades hoje acontecendo em alguns lugares, sim, aqui da terra, mas onde as igrejas estão firmadas nesses fundamentos. Então, acontece, irmãos, acontece. Eu mesmo não preciso dizer que a gente tem que ir lá na Indonésia, lá na África, lá na igreja perseguida da China, não a igreja que está habilitada da China, regularizada da China, mas a igreja perseguida da China, que continua sendo a igreja escondida, né, em outros lugares mais. Mas eu tive experiências fortes, sem imaginar que um dia eu ia experimentar, quando estava fazendo missões num lugar também de terrível perseguição na década de 80, aonde ali a gente vivia pela fé. Ali a gente não sabia quantos dias ia viver por conta dessa perseguição. E a gente vivia na dependência do Espírito Santo. A gente vivia em oração o tempo todo, orando a Deus. Um dia, um dos nossos irmãos, que inclusive se tornou um missionário depois, foi para a Bolívia, um desses irmãos foi picado por um escorpião, a gente fazendo a obra, e ali nós oramos junto com aquele irmão, o Max, e o irmão Max, que era para morrer.
A gente não tinha hospital, não tinha nada perto. E aquele irmão não teve sequer uma febre. Cumpriu-se o que diz lá Marcos 16. Se forem picados, se beberem coisa mortífera, nada vos fará dano. Nós estávamos em missões. Nós estávamos andando nesse dia 50 quilômetros de pé, no frio, com pouca roupa, sem comida, com fome. E nesse dia o Senhor operou uma salvação, curando uma pessoa de febre amarela e também protegendo o nosso irmão Max, missionário, que foi picado por escorpião nessa viagem missionária. Então assim, Deus, ele manifestando a sua glória, o seu poder para aquele que está a serviço do reino, representando o reino, que não está na força do comodismo, nem no braço da carne, mas que está dizendo: Senhor, tu morreu por mim, tu passou, foi 33 anos fora da tua terra, para estar aqui me servindo, né, fazendo a obra pela minha vida, chega a morrer, ser vituperado, ser sacrificado, e eu, o que eu faço por ti? Eu morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Está aqui o banner, né? Nem pedi, foi aqui algo assim que veio hoje, né? Bênção de Deus. Então, queridos, é isso que nós precisamos entender, que quando nós entendemos a realidade desse sacrifício, não é? Que não é mais do que você só comer esse pão e beber esse cálice. Quando você entende isso para uma forma prática da sua vida, tudo muda. É o enquanto isso vai entrar na tua vida, né? Que é o poder do Espírito Santo, vai deixar de ser aquele crente escravo para ser um crente usado por Deus, vai deixar de ser aquele crente que não sabe como vencer, porque tudo é muito forte na vida dele, tudo ele tem que ter alguém fazendo por ele, porque ele não consegue fazer, e essa opressão a igreja está vivendo, porque é uma igreja que não tem um enquanto isso de Deus, não tem um enquanto isso de enquanto ora, enquanto louva, enquanto adora, enquanto lê Bíblia. Agora ninguém quer mais ler Bíblia, só quer ler Instagram, Facebook, WhatsApp e outras fofocas mais por aí que está sempre vindo para a pessoa. Bíblia não tem tempo. Bíblia não tem condição mais de se ler, porque a Bíblia deixou de ser uma coisa prioritária. E é por isso que a igreja está sofrendo, está ficando insípida, está ficando doente, está ficando sem autoridade. Muitos não conseguem expulsar mais demônios, não conseguem orar mais para os enfermos, porque não tem autoridade, não tem o enquanto isso na sua vida, não é? O enquanto isso é diferente, é totalmente diferente, enquanto faz outras coisas, mas não enquanto isso aqui desta palavra, que eles estavam e o Espírito Santo correspondendo ao enquanto isso que a pessoa tem, não é? O enquanto isso de louvar, de adorar, de buscar, não importa a notícia lá de fora, não importa a situação que está acontecendo, mesmo assim, enquanto isso, enquanto se fala mal, a pessoa vai e libera o perdão. Enquanto ela é perseguida, ela prega o evangelho. Enquanto ela é caluniada, ela busca o Senhor. E enquanto isso, aí Deus está operando. Agora, irmão, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não podem mais serem tocadas. São cascas de ovo. São cascas de ovo. Como você pode seguir a verdade em amor? Como você pode passar pela porta estreita? Como você pode dar uma prova para Deus de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Então é por isso que a igreja triunfante tem estas marcas. Então não se engane, meus queridos. Nós estamos arrochando mais na palavra, porque eu não sei quantas vezes a gente vai estar junto aqui para pregar. Não sei. O Senhor está voltando, está às portas. Já foi soado aí a trombeta para os selos, não é? Os selos estão sendo liberados e está vindo aí de epidemia, coisas que vão estar acontecendo. E a gente sabe que começa o princípio das dores. Então aproveite a oportunidade. Nós vamos chegar aqui num versículo que vai dizer, né, também algo terrível para a igreja, né? Aqui estamos mostrando o começo da igreja, uma largada tão poderosa, mas é a largada poderosa da igreja, né? E aqui mostra mais que quando eles estavam anunciando com intrepidez a palavra, no capítulo 5, 42, diz que todos os dias eles estavam no templo e de casa em casa, e não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Era proibido pregar Jesus, viu, irmãos? Proibido, dava cadeia. Pegava chicotada de azorrague. Chicotada daquele que tinha 7 chicotes, né? 7 chicotes em um só. O azorrague era instrumento comum naquela época. Quando o caso era mais sério, eles botavam ainda metais, ossos nas pontas. Foi o que aconteceu com Jesus, foi dilacerado, né? E então esses discípulos, eles estavam proibidos de pregar Jesus. Estavam proibidos de pregar Jesus. Hoje a proibição, irmãos, ela é discreta, ela é diferente. Ela é através da intimidação.
Hoje a pessoa é proibida de pregar Jesus pela timidez, pela vergonha, porque ela está vivendo uma vida, sabe, também que não é compatível com o evangelho, então ela está proibida de pregar Jesus, porque ela não tem coragem de falar de Jesus sabendo o que ela faz. Ela sabe muito bem que ela não tem coragem de apresentar Jesus, ela não tem autoridade moral, né, espiritual para falar de Jesus, então ela está sendo o quê? Enganada por Satanás, pelas opressões, pelos enganos, e aí está proibida de falar de Jesus, porque não pode falar de Jesus, isso é uma testemunha falsa. Deus não aceita falsas testemunhas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para poder ser testemunha. Então um crente sem poder é falsa testemunha. Um crente que ele só vive dele, das suas razões, das suas opiniões, é uma falsa testemunha de Jesus. E essa testemunha, irmãos, Deus não habilita, porque ele só habilita a verdadeira testemunha. Você quer ser minha testemunha? Você sabe que isso pode acontecer? Você pode ser preso, você pode sofrer danos, você pode sofrer perseguição. E aí, tu vai correr ou vai continuar sendo minha testemunha? Pode contar comigo, Senhor, vou ser testemunha. Sabe por quê? Porque o Senhor não foi intimidado, o Senhor morreu por mim, e eu não posso então fazer diferente, porque o Senhor tem garantias na minha vida. Agora vem, irmãos, uma situação, vem outra, agora nós vamos deixar de anunciar Jesus por causa disso, nós vamos deixar de pregar Jesus por causa disso. É muito difícil, é complicado, não sei o quê. É muito trabalho. Meu querido, não está sendo testemunha de Jesus. Mas o poder de Deus, ele se manifesta na Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até nos confins da terra. Até nos confins da terra, porque os irmãos acham que nós somos crentes hoje. Porque o poder de Deus chegou, foi lá por Jerusalém. E nós aqui somos confins. Brasil é confins da terra. Porque o ponto de referência é Jerusalém. E nós aqui para Jerusalém somos confins da terra. Nós somos exatas missões transculturais. E esse evangelho chegou a nós. Sabe por quê, irmãos? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, que levantou missionários. Missionários morreram para este evangelho chegar aqui. O evangelho tem poder e o poder exige sacrifício. Por isso que tem a ver com a ceia. Por isso que Deus envia o primeiro missionário. O primeiro missionário foi Jesus. O primeiro missionário é morto para que outros missionários se levantassem. E os próximos missionários estão aqui, esses que nós estamos lendo. São os 3.000 que são levantados na pregação de Pedro, e agora vai para 5.000, e aí já vai aumentando. Todo dia eles sendo perseguidos, mas pregam Jesus, não é? E aí de cidade em cidade, pelas ruas, diz aqui no capítulo 8, versículo 4, e pelas ruas da cidade, entremente os que foram dispersos, agora estão sendo perseguidos, foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Agora chegou uma perseguição organizada, e começa então a prender todo mundo, e eles correm mesmo, eles vão se escondendo, mas onde eles chegam, eles pregam Jesus, e a igreja faz multiplicar, a igreja faz crescer mais, porque eles viviam lá, né, em alguns lugares, e aí descobriu, então começaram a perseguir, e para jogar, colocando pessoas presas. Tiago vai ser preso, Pedro preso, e assim, Paulo preso, vai todo mundo sendo preso, irmãos, por conta do evangelho. Essa é a história da igreja, tá, irmãos? Nós estamos aqui, não é? Numa pandemia, mas não tem ninguém aí esperando a gente para levar para a cadeia. Eu não sei nem se a gente diz isso, dá glória a Deus. Não sei nem se é para dar glória a Deus ou ficar triste. Não sei qual que é pior dos dois. Fala a verdade, que isso aí quem vai testificar é o Espírito Santo. Talvez isso seja um sinal da nossa frieza, do nosso estado, não é que nós estamos, porque a libertinagem, ela produz uma série de efeitos em nossa vida. É uma coisa boa? Porque a gente tem a oportunidade de pregar mais e mais. Não estamos querendo aqui incentivar, né, dizer que esse é o modelo padrão. Mas, por incrível que pareça, em todos os países onde há tamanha liberdade, há tamanha confusão também na igreja, pecados, e assim as coisas avolumam. Olha o que acontece com o mundo ocidental, a Europa, né, as Américas, ao contrário da Ásia e da África. Da Ásia e da África, onde está havendo o verdadeiro avivamento da igreja. É na Ásia e na África. Na Ásia estão as maiores populações. Só a China tem 1 bilhão de pessoas. Na Ásia. Ali também vizinha está a Índia, em segundo lugar. Mas aqui na Europa, no leste europeu, está a Rússia, chegando para a Ásia. A força da Rússia é Ásia.
Embora a capital, ela está voltada uma parte para a Europa. E assim, queridos, é na Ásia e África onde estão as grandes populações e onde está havendo o verdadeiro avivamento da Igreja de Cristo. Pessoas que não estão medindo o que acontece por causa da sua fé. Então nós estamos num tempo que é preciso você decidir o que é que você é, o que é que você quer em Cristo, o que é que você, como você se identifica. Irmão, porque ser religioso diante de Deus é engano, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Não controla temperamento, não controla a palavra, não consegue ter amor no coração, não consegue amar o evangelho, não consegue amar o pecador, não consegue amar as missões, amar a obra de Deus, não consegue se sacrificar e está se enganando. Você está negando a sua profissão de fé no dia do batismo. Você está negando os princípios elementares, iniciais, de quando você confessou Jesus, dizendo que queria que Ele fosse seu Senhor e seu Salvador. Então, isso é o que, na verdade, esse tempo mentiroso, enganoso, está fazendo com a igreja. Dilacerando, fazendo a igreja ser insípida, perdendo o sabor, perder luz, perder característica, perder identidade. A identidade é aquela de Efésios 4, 15 e 16, meu irmão. Aquela identidade da igreja, não tem outra. Nós precisamos viver a identidade da igreja. Se quisermos subir, se quisermos nos encontrar com Cristo um dia, é na identidade que Ele deixou, porque Ele mesmo diz, eu sou a cabeça da igreja. Enquanto isso, a igreja triunfante, ela estava orando, estava buscando a Deus, não se intimidava pelas perseguições, ela relutava contra as perseguições, ela aceitava a perseguição, mas ela continuava pregando a Jesus. Nos tempos de hoje, enquanto isso, a igreja aceita o mundo, a igreja se compara com o mundo, a igreja fica fria, a igreja vai deixando o mundo entrar dentro, a igreja fica aceitando as atrações, enquanto isso, a igreja se desvia. Enquanto isso, da igreja triunfante, ela fica poderosa, avivada, crescente, tem autoridade, tem poder. Terra treme, cadeias se abrem pela oração e pelo louvor. Gente entra lá na prisão com Paulo e Silas. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Todo mundo sabe isso pela música, né? Muita gente sabe coisas só por música ou então por filme. Não sabe nem pela Bíblia. Mas está lá na Bíblia, em Atos capítulo 16, quando aqueles dois homens, meia-noite, depois de torturados por amor a Cristo, torturados e presos em cadeias, pé preso, mão presa, meia-noite, um horário que ninguém falava mais nada, mesmo que se tivesse saudável, era um horário que todo mundo está dormindo. Paulo ali chicoteado, pisoteado, ali sendo humilhado, sofrido. Meia-noite este homem está cantando dentro de uma prisão. A gente fica até com vergonha desse capítulo quando a gente lê, irmão, sinceramente. Passar pelo capítulo 16 de Atos é vergonhoso às vezes para nós. Poxa, Senhor, eu naquele dia, será que eu vou para a igreja? Aquilo que o irmão me falou, hein? Não sei. Tanta tortura e ele foi louvar meia-noite, nem quis dormir. Era para ele estar jogado lá. O Silas fica assim de uma certa forma olhando, era discípulo, né? Olhando o discipulador. E ele começa a louvar também, porque ele viu o mentor dele ali fazendo isso. Ele também fez a mesma coisa. Irmão, de repente, um terremoto acontece naquelas cadeias, tudo começa ali a se abrir, aquelas prisões, e os bandidos não vão-se embora. Não houve fuga de prisioneiros. Todos estavam presos, sim, mas pelo louvor e adoração ao Senhor. Características parece impossível, mas não é. Eu contei para os irmãos que uma vez eu vi 40 homens que vieram nos matar quando a gente estava fazendo missão com foice por trás, facas, de todo jeito para vir nos matar. E no poder do louvor, que o pastor, que era o missionário, Gerald Fleck, estava ministrando. Colocou a filha primeiro, e ele entra naquela hora com uma palavra assim rápida, e eles iam caminhando. E quando chegaram mais ou menos aonde está ali o Alisson, a porta da igreja, na entrada, eles pararam. Ele estava aqui num tipo um coreto, né? Aqueles coretos que havia numa praça. E a igreja idólatra romana estava o dobro dessa distância, do outro lado de onde eles vieram, saíram lá com o toque do sino da igreja. Então, eles quando viram aquele mover acontecendo, o louvor, impactando, eles olhando e observando, e todo mundo olhando para frente, com a mão para trás, porque eles iam chegar aqui, é só matar. Era só matar, depois eles contaram a verdade.
E aí, só que eles foram sendo impactados, foram esmiuçados. O pastor pegou uma palavra por revelação. Revelação que foi dada na entrada da cidade, que nós estávamos indo de jipe. E então, na entrada da cidade, Deus mandou parar ali o jipe e ele começou a orar, porque grande perseguição vem contra nós. Mas aí o Senhor começou a falar em dons, em palavras mesmo sobrenaturais, e nos revestir de poder e de autoridade. Mas eis que nenhum cabelo da vossa cabeça cairá. E aí nós ficamos guardados pelo Senhor naquela hora. Uma redoma celestial nos envolveu. E então, meus queridos, quando estes homens começaram a vir à frente, depois começaram a ficar assim, só olhando para os lados, não mais para frente, mas começaram a olhar para o lado, e todo mundo fazendo a mesma coisa, e o resultado é que eles chegaram no altar, sim, vieram, mas foi colocar as armas que estavam ali, e todos chorando de joelho aos pés de Jesus. Todos, nasceu uma igreja, a qual eu fui cuidar, o nome da cidade, Rio das Mortes, olha o nome da cidade, Rio das Mortes. Meus queridos, o evangelho, ele é poderoso, ele é triunfante, ele faz coisas impressionantes, mas nós temos que ser missionários do Senhor. Você tem que dizer, eu quero me sacrificar por amor a Cristo. Pessoas que não conseguem sacrificar mais de ouvir uma palavra, não conseguem mais ler a Bíblia, não conseguem mais ficar um tempo, acompanhar, sabe, o ritmo da igreja na forma mínima. Você está esperando o quê, na verdade? Então é tempo de fazer uma definição. Nos últimos dias o Senhor diz assim, na virada de dispensação da graça para a dispensação da ira, Ele diz, olha, aquele que for sujo, suje-se logo mais. Mas o que for limpo, limpe-se mais, porque não dava mais tempo. É na virada de dispensação, coisa que nós estamos vivendo agora, tá, irmãos? Porque nós estamos numa virada de dispensação. Estamos na dispensação da graça, que embora sendo o favor de Deus, ela não é de graça. Tá, irmãos? Tem que ter sacrifício, tem que pagar o preço pela sua salvação. A palavra graça não tem nada a ver com essa palavra de graça. Então, é algo impressionante. O grande sacrifício de Cristo exige de nós, sim, o preço da obediência. Não o preço que Ele pagou, mas o preço da nossa obediência, da nossa perseverança, da nossa fidelidade. Sabe, querido, de viver contrário àquilo que o mundo estimula para que sejamos. Não caia nesta onda, não caia nisto. E aí, amados, aqui nesse texto, né, nós vimos quando aqui a igreja triunfante, iniciada nesse poder, ela foi gerada, foi assim. Mas a igreja, ela não ficou assim todo o tempo. A igreja, quando a gente vê em Apocalipse, o Senhor vê, a igreja já está ali, revela a igreja morna, a igreja fria, a igreja da nossa época, mostrando as igrejas proféticas de épocas. Mas essa aqui é a igreja, mas também Jerusalém, o povo judeu, que é o antecedente da igreja, é exatamente a base da igreja. A igreja nasceu de judeus, né? Todos eles foram transformados, mas o sistema judaico, na época de Jesus, estava numa situação, e eu coloquei esse texto, a gente está pregando esse capítulo aqui de Lucas várias semanas, né? Estamos pregando o capítulo 19 de Lucas, né? Onde a gente até escolheu também para falar, quando a terra treme, o céu se abre, que está no 21, está no 19, nós estamos pegando esses momentos, desses episódios, sermões que falam do final dos tempos. E aqui Jesus mostra, em Lucas 19, no versículo 41, a gente está comparando esse mesmo episódio com Jerusalém, comparando com o tempo de hoje. Jesus está entrando, a entrada triunfal de Jerusalém, parece que nós mencionamos isso até no culto passado. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela. Chorou sobre a cidade de Jerusalém. Não aguentou, não foi um choro de intercessão. Não foi um choro porque ele se emocionou. Ele chorou de dor, aquele mesmo choro que o Espírito Santo faz com gemidos inexprimíveis quando vê uma pessoa conhecedora da verdade, se desviar da verdade, não é? E começa a defender o pecado e o mundo. O Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis. Aquele choro com gemidos inexprimíveis, às vezes a pessoa pensa que é o choro para o pecador que está ali se convertendo. Não, isso é outro tipo de clamor do Espírito Santo, outro tipo de ação. Esse choro com gemidos inexprimíveis é para o crente. É o crente fraco, é para o crente desviado, é o crente que deixa as verdades
do Senhor para pegar as mentiras do mundo, para se envolver com as coisas seculares e mundanas. Então o Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis. É gemido que não se expressa, porque ele está tipo dizendo assim: eu operei, eu convenci ele de ser um pecador, eu levei ele a Cristo, a verdade, ao Salvador, a dívida dele foi paga, eu batizei com o Espírito Santo, eu batizei ele, eu selei para que ele seja um cidadão dos céus, e agora ele se desvia, ele vai ao mundo, ele defende o pecado, ele defende a mentira, ele defende a prostituição, ele defende tudo aquilo que um dia ele foi liberto. De tudo aquilo que ele foi liberto, ele agora está defendendo. Então é um choro inexplicável do Espírito Santo. E como a Trindade é única, né, irmãos? Ela é perfeita, ela é uníssona. Então Jesus, quando chega sobre Jerusalém, a cidade santa, a cidade escolhida de referência por Deus, que representa o povo de Deus, aonde ali ia nascer a igreja, aonde ali o Espírito Santo ia chegar, mas 50 dias depois, ali quando Jesus chega, descendo do Monte das Oliveiras, quando ele está chegando naquela cidade, e ele olha então um cenário espiritual. Jesus vê o raio-x espiritual da cidade, que não é o povo, a população, mas a igreja, no caso aqui representada ainda pelos judeus, o sistema da época religioso, os judeus que estavam desviados, aquele que João Batista e Jesus chamou de raça de víboras, que eram pessoas que eram sepulcros caiados, que eram pessoas que apenas tinham a aparência de que eram servos de Deus, mas enganavam as pessoas, eram corruptas, era uma igreja falsa, falsificada, e que falsificava as pessoas, perseguia, e que mais algumas horas depois, alguns dias depois, uma semana depois, para ser mais preciso, iriam crucificar a Jesus, dizendo: crucifica-os, caia sobre nós o seu sangue. Aquele povo, então Jesus chorou: ah, se tu soubesses pelo menos o que te espera. Assim, irmãos, eu acredito que já um choro de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela igreja de hoje, pela igreja que não se aviva, pela igreja que não cumpre missões, pela igreja que não se preocupa com salvação mais de ninguém, pela igreja que não está nem se preocupando consigo mesma em se manter, com a igreja que não quer mais saber do que foi o sacrifício de Jesus, apenas lembrar através de um rito e de uma liturgia. Há um choro inexplicável no sobrenatural, porque é os últimos dias desta igreja. É os últimos dias desta dispensação da graça, onde a igreja foi levantada pelo Senhor para exatamente trazer e atrair as pessoas. Mas, queridos, está havendo de uma forma generalizada. Espero não ser isso com você, mas uma frieza generalizada, uma indisposição generalizada, uma dificuldade de ser verdadeiro, de seguir a verdade, de buscar o poder do alto, para buscar coisas efêmeras e transitórias e terrenas e apenas humanas. Por quê? Porque isso é apenas o engano de Satanás para levar a pessoa à perdição, para não deixar a pessoa cumprir a missão, para não deixar a pessoa ser um instrumento, não ter autoridade nas suas mãos, não poder pregar um evangelho de poder. Mas ficar impactada quando vem um homem que tem, sabe, aquela autoridade, e aí arrebanha multidões, e isso encanta as pessoas. Isso não tem nada a ver. Vocês viram pelas leituras que aqui o Espírito Santo, ele colocou o termo enquanto isso. Foi para quem? Foi para Pedro? Não. Foi para os discípulos, enquanto eles oravam, enquanto eles eram perseguidos, enquanto eles estavam dispostos, o Senhor acrescentava e o Senhor operava. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, eu sei que muitos, isso é uma pregação muito de confronto, mas é confronto de bênção. E você olha assim: poxa, com esse aparato que está ao meu redor. Olha, irmãos, nós temos um formato de aparato. O primeiro aparato infernal, vou dar uma dica para os irmãos, foi pior do que o nosso. O primeiro aparato do inferno. Você pode até não concordar comigo, mas o primeiro aparato do inferno foi lá no jardim, no paraíso, no Éden, com duas pessoas que nem pecado tinham. Então não pense, e causou a queda dos dois. E, consequentemente, a queda da humanidade. E a barreira da separação foi levantada. Então, o primeiro aparato do inferno
foi colocado lá no Éden. Não pense que o aparato do inferno hoje é mais poderoso do que outros de outrora. Apenas muda o nome, muda o rótulo. O problema do aparato infernal é quando as pessoas se enfraquecem pelo aparato, porque Deus nunca deixou de nos dar a sua armadura sobrenatural. Deus nunca deixou de nos dar o poder. Ele diz: eis que vos dou. Olha essa palavra para a igreja, para os discípulos que iriam exatamente iniciar a igreja do Senhor. Eis que vos dou autoridade para pisar serpente, escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém, irmãos? Isso não foi para uma época, para um grupo seleto de Jesus, não. Ele diz que foi para a igreja. E ele autentica essa mensagem que está em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Ele autentica em Marcos 16, na pregação do evangelho para fazer missões, né? E ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E aí o que ele diz mais? Travou. E aí? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. E travou. E estes... agora saiu aí. E estes sinais ficarão no céu. E estes sinais? Você está vendo? Bora, meu irmão. E estes sinais, diga, João. Só cadê sua voz forte, João? E estes sinais? Isso, mais ou menos isso. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio. Falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E até se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Amém, irmão? Você pode dar um aplauso ao Senhor, pelo menos para dizer assim: eu vou crer que isso vai acontecer na minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Isso é a igreja de Jesus, irmãos. Ele diz: estes sinais seguem. Tem que seguir, tem que crer. Então não existe aparato do inferno tão forte para sufocar o aparato celestial e divino sobre nós. Não. É uma escolha. Eva escolheu, estava dentro do paraíso, sem pecado. Ela escolheu, ouviu a voz, cedeu, foi tentada, gostou da tentação. A tentação que o diabo dá é uma tentação gostosa, é uma tentação que mexe com você por dentro e leva você a ficar cego. Depois a desgraça chega. Não vale a pena. Mas ela traz um efeito imediato, ela traz algo rápido na vida da pessoa. É um engano, é uma ilusão, é uma ficção. Você é como toma uma droga, dá uma viajada, vai em Marte, vai em Júpiter, depois está desgraçado, esfaqueando um familiar, né? Ali brigando com o outro, fazendo uma situação horrível, por causa de uma viajada, por causa de uma ilusão, por causa de um engano, por causa de uma sedução, por causa de um desejo interior, que fica achando que é tão forte, mais forte do que o poder de Deus. Mentira! Davi derrubou um gigante porque ele viu um leão e viu um urso. E ele destruiu o leão e o urso e ninguém via. Quando ele derrubou o gigante, todo mundo pensando: esse é o cara. Esse é o cara. É o cara que só tinha, enquanto eles estavam lá se perdendo no exército, apenas na logística, Davi estava lá na harpa adorando ao Senhor no meio do deserto, ninguém vendo, cuidando de 5 ovelhinhas. Mas quando ele viu, irmãos, um leão, sabe, porte gigante, chegar para pegar uma ovelha que lhe foi confiada, ele diz: eu mato, mas tu não leva esta ovelha. E arrancou do leão, Rafael. Arrancou. Discipulador, evangelista tem que ser assim. Tem que estar pronto para morrer, mas para defender aquilo que Deus entregou na tua mão, meu querido. Aí veio depois um leão com barba e tudo, meu irmão. E ele disse que pegou pela barba esse leão, e tu não vai levar esta ovelha. Rapaz, aí não é mais um leão, gente. Não foi gatinho, não foi nem gato maracajá, foi leão. Aí ele, quem foi que soube? Não botaram no YouTube.
Não colocaram no Facebook, nem no Instagram isso que Davi fez com o leão e com o urso. Mas na hora que ele derruba o gigante, veio parar, na hora foi zap para todo mundo aí mandando: olha, o gigante caiu, porque o povo estava sendo humilhado. Aí veio um cara derrubar o gigante, rapaz, espalhou a notícia para todo lugar, que chegou no zap, sabe de quem? Do rei. O rei ficou sabendo, recebeu lá no Instagram, na hora: olha, um menino rei desconhecido, menino velho, desconhecido, bichinho assim de 1,5 metro, do tamanho de Vavá, baixinho velho, só não era feinho, era bonito, né? Cadê tu, Vavá? Está se arrumando, né? Saiu da palavra. Vavá, cadê tu, meu filho? Estou falando da palavra. Tá certo. E aí ele chegou lá a notícia, e aí ele foi explicar para o rei: seu rei, é o seguinte, eu não derrubei esse gigante, não foi assim uma coisa do acaso. Eu já tinha uma experiência. A sua armadura não vai servir de nada para mim, porque eu já tenho uma armadura que já funciona na minha vida. Essa armadura, ela se aconteceu quando ninguém olhava para mim. Quando ninguém me cobrava, ninguém me deu nada oficial. Mas o Deus a quem eu sirvo, Ele me deu essa capacidade. E é por isso que eu derrubei aquele gigante. E Ele vai me entregar hoje esse gigante nas minhas mãos. Porque Ele profanou o Deus de Israel. E Ele fez, foi profetizando: não, Ele vai me entregar é hoje. Não tem esse negócio de passar briga, ter briga aqui de 2, 3 dias, não. É hoje. Irmão, não foi nem 5 pedras que ele levou, foi só uma pedra. Derrubou o gigante. Esse aparato divino está nas suas mãos, nas nossas mãos. Nós somos igreja, não é de Maomé, não é de José Smith, não é de Confúcio, não é de Buda. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Aquele que disse que nem as portas do inferno poderiam prevalecer. Aleluia! Glórias ao Senhor. Diga: não pode prevalecer. Não importa a época, se vai estar esse mundo louco e perdido, se todo o inferno for aberto e ficar solto todos os demônios, usando todas as redes, inclusive a Globo, não importa, meu irmão. Maior é aquele que está em nós. Oh, aleluia. Sinta a presença do Senhor na tua vida, que tu vai ver o diabo bem pequenininho diante de você. Isso é o chamado agigantamento espiritual. Quando o problema parece ser muito grande, você vê o Deus que é muito grande diante de você. Você vê um Deus soberano, poderoso, criador dos céus e da terra. Ele dá só assim uma centelha do poder dele na sua vida, e você sente o impacto da grandeza de Deus. E aí você começa a olhar: como é que eu vi esse problema tão grande e ele está ficando debaixo dos meus pés agora? Mas você é agigantado por Deus. Você é agigantado por esta aproximação que você faz em Deus. Aproximar do mundo não te agiganta espiritualmente. Te aproximar de coisas carnais não te agiganta, te faz pequenino diante do poder de Satanás. E se você quiser ver Satanás pequenininho, com medo de você ir correndo, se aproxime do Deus gigante, do Deus grandão, do Deus todo-poderoso e santo, o El Shaddai, o Iavé, o grande eu sou. Jesus deu isso para a igreja, irmãos. Nós podemos, amém? Vamos ficar de pé nesta hora. Eu queria que nesta noite você fizesse uma disposição no teu coração. Uma disposição de ser esse instrumento de Deus. De dizer assim: basta o inferno na vida de muita gente. Inclusive se estiver operando na sua também, diga basta. Você vai participar agora do pão e do vinho do Senhor. Do sacrifício de Cristo. Derramado na cruz, a semente do grande amor de Deus foi aquele derramamento de sangue, vertendo na cruz, que verte também para nós. E aqui nesta renovação de aliança, nesta celebração, você pode dizer: Senhor, eu tenho sido fraco, eu tenho sido abatido, eu tenho sido negligente, eu tenho sido infiel. Mas, Senhor, diante desta palavra, da tua palavra proferida, ministrada, rema para o meu coração, eu tomo uma posição
de quem quer ficar na igreja autêntica, de quem quer estar numa igreja vitoriosa e triunfante. Porque enquanto a gente faz isto, o Espírito Santo vai estar operando. Ele vai estar operando, vai estar nos usando, vai estar renovando o seu poder. O tempo aqui é insuficiente, foi insuficiente para ministrar continuidade, mas aqui a gente vê em Coríntios Paulo falando dos dons agora derramados sobre a igreja do Senhor Jesus, lá no mundo grego. Pelo poder do Espírito Santo, aquela igreja agora já em outro lugar, agora outro no continente europeu, saindo da Ásia, não chegando no europeu. E agora o mundo grego, o mundo da sabedoria, o mundo das filosofias e das idolatrias dos deuses, né? Inclusive os deuses do Olimpo. Agora chega uma igreja poderosa naquele lugar. Não é mais só a igreja de Jerusalém. Agora chega lá uma igreja. Olha, irmão, estamos chegando à igreja lá na Ribeira. Viu, irmãos? Olha, a igreja na Ribeira. Estamos chegando à igreja ali no Pão de Açúcar também. Aleluia. Glória a Deus. E vamos chegar em outros lugares também. Então chega lá nesse lugar, na cidade por nome Corinto. Uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus.